Fala pessoal, bora comentar hoje sobre um novo anúncio de proventos do Banco Banrisul que novamente foi abaixo do que o esperado. E também sobre um grande alerta para vocês não olharem apenas para o PVP, principalmente na parte de bancos, para não achar que é toda essa barganha e na prática esse alto desconto é justificável por causa de uma rentabilidade muito baixa. Aí bora lá comentar sobre o Banrisul. Primeiro ponto, hoje no dia 9 de setembro, o Banrisul anunciou um pagamento de JCP relativo ao balanço do terceiro TRI. E novamente eles anunciaram 50 milhões em JCP, o que nos dá cerca de 10 centavos líquidos por cada BR-SR6, que na cotação atual de 12,50, esse provento representa 0,83%. Daí, para ter direito ao provento, você tem que permanecer em carteira do dia 12 de setembro para o dia 13 e o pagamento acontecerá no dia 27 de setembro deste ano. Então foi um valor muito abaixo do que o esperado, porque perceba que em setembro do ano passado eles anunciaram 17 centavos, para junho 34 centavos, para março 36 centavos. Então neste ano o Banrisul tem anunciado proventos abaixo do que o esperado. E vamos ver a seguir que ele ainda permanece com lucros parecidos do que anos passados e aparentemente ele tem pago um payout bem abaixo do que 40%. E na prática, o Banrisul já tinha divulgado que o payout tinha sido fixado em 40% para o exercício de 24, mas aparentemente esse fato não tem acontecido olhando para o balanço que o banco tem apresentado. Só se eles estão sendo conservadores para pagarem algum provento maior só quando fecharem o balanço de 2024. Fora isso, o Banrisul nunca falhou nos pagamentos e, na média, eles pagaram de 70 centavos a R$1 por ação. Então, quem comprou barato conseguiu essa apreciação na cotação, fora um bom dividend yield em relação ao preço que você pagou. Outro ponto, o foco de atuação do Banrisul, ele está presente em 5 estados e no Distrito Federal, mas grande parte da rede de atendimento e também da sua carteira de crédito está concentrada no Rio Grande do Sul. Outro ponto, o Banrisul é uma estatal controlada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul e o governo possui 98% das ações ON e 0,4% das PNs. Então, no total, o governo possui 49% do Banrisul e o governo acaba sendo um dos principais beneficiados na medida que a empresa paga algum provento. Fora isso, vimos que o Banrisul fixou um payout de 40% para este ano, mas com os proventos recentes de março, junho e agora para setembro, aparentemente o Banrisul tem pago um payout abaixo do que 40%. Então, se ele permanecer com este balanço e pagarem 40% de payout, no próximo ano eles poderão anunciar proventos maiores do que o patamar atual, porque ficará acumulado esse lucro que tem sido reportado. Então, lá para março ou abril do próximo ano, ele poderá pagar proventos bem maiores para fecharem esse payout de 40%. Além disso, o Banrisul possui 150 mil acionistas e grande parte é de pessoa física. Outro ponto, aparentemente terá algum impacto no balanço do terceiro e do quarto TRI por causa das enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, porque o próprio banco cita que 5,9 bilhões da sua carteira de crédito foi impactada, o que representou quase 11% da sua carteira. Então, em outros slides, o Banrisul destacou várias prorrogações que aconteceram e esse ponto pode ter algum impacto no balanço do terceiro e do quarto TRI. E se for o caso, as provisões poderão crescer e o lucro poderia ser mais pressionado. Outro ponto, a carteira de crédito segue crescendo para 54 bilhões e grande parte está concentrada em pessoa física, quase a metade, e dessa parte de pessoa física, grande parte está concentrada em crédito consignado. Já a parte de pessoa jurídica, 15% da carteira, parte rural, 23%, e tem crescido em uma taxa bem acelerada, e na parte imobiliária, com 11% de peso na carteira. Então a carteira de crédito do Banrisul é focada mais em crédito imobiliário, crédito rural, crédito consignado e também crédito para empresas de médio a grande porte. Fora isso, a parte rural tem crescido em uma taxa muito acelerada. Só em 12 meses, o crescimento foi de quase 24% na sua carteira de crédito voltada para a parte rural, e a inadimplência desse segmento ainda permanece bastante controlada. Fora que destacaram o maior plano safra da história da empresa, que eles pretendem crescer em relação às safras passadas. Então o Banrisul ainda pretende crescer ainda mais em crédito rural.
Outro ponto, apesar dessas enchentes, a inadimplência ainda permanece controlada de 2,3% acima do que 90 dias, mas vamos ver em breve o balanço do terceiro e do quarto TRI para ter noção do impacto no balanço do Banrisul. Porque neste balanço do segundo TRI, aparentemente o Banrisul não demonstrou nenhum impacto relevante, mesmo considerando essas enchentes que aconteceram. E podemos ver isso nas margens e também no crescimento do lucro, que aumentou de 187 milhões para quase 250 milhões de lucro, e na ótica semestral o lucro permaneceu de lado. Outro ponto, a rentabilidade é muito baixa, de 9,9%, e no semestre 8,8%, e no momento o Banrisul se encaixa como um dos piores bancos no quesito ROI, e a rentabilidade tem ficado muito abaixo do que os seus pares, principalmente se olharmos para bancos pequenos e bancos grandes da bolsa. Outro ponto, eu vejo algumas pessoas que só olham para o indicador de PVP, aí olha, o Banrisul tem um PVP de 0,5, então é uma maravilha e vai sair comprando sem analisar tanto a empresa. E na prática, perceba que a rentabilidade do Banrisul está baixa, de 9,4%, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, e está abaixo do que as suas médias de 11,4%. E essa foto mostra muito bem isso, uma correlação entre o PVP em preto e em vermelho temos o retorno sobre o patrimônio líquido. Então perceba que antigamente o mercado pagava um PVP acima do Q1 para o Banrisul, quando ele entregava um ROI de 15% a 20%. E lá para 2015 e 2016, o mercado pagou um PVP bem baixo, de 0,4% a 0,6%, porque o lucro despencou e a rentabilidade piorou para a faixa de 10%, e depois a rentabilidade cresceu e o mercado pagou múltiplos maiores, e agora os indicadores de PVP despencaram porque o resultado de fato piorou e a rentabilidade está bem baixa. Porém, vai que de fato acontece uma melhora no ROI e no futuro o mercado paga 0,8, 1,0 de PVP, então se fosse o caso, a empresa teria potencial de dobrar na cotação só do mercado precificar o banco por 1,0 de PVP. Outro ponto, considerando as projeções para 2024, o mercado projeta entre 800 milhões de lucro a 950 milhões, e aqui eu coloquei estimativas medianas, 850 milhões de lucro, PL projetado de 6,0, o que ficaria levemente abaixo do que essas médias. Os lucros têm caído de 5 anos para cá, o provento esperado é de apenas 6,6%, então perceba que no quesito indicadores nem tem tanto desconto assim em relação às suas médias, e também o provento não seria nada fora da curva. Fora que 6,6% é bruto, até porque grande parte dos proventos são do tipo JCP. Então se descontar 15% do imposto de renda, ficaria até abaixo do que 6%. Então aparentemente, com o lucro para este ano, nem é toda essa barganha, e o provento não será tão elevado assim. Porém, vai que de fato acontece essa melhora no ROI, o lucro cresce e os proventos também, então o mercado poderia tanto precificar o banco melhor por um PVP mais elevado, e também o banco poderia pagar proventos bem melhores versus o patamar atual. Então aqui no caso, é aquele tipo de empresa para quem tem visão de médio a longo prazo e acredita na melhora do lucro, da rentabilidade e também nos pagamentos de proventos, porque, olhando a foto atual, o Banrisul ainda não parece ser toda aquela maravilha. Então, pessoal, comentamos aí brevemente sobre o Banrisul, este anúncio de proventos abaixo do que esperado. Aí comenta se você é sócio do Banrisul e se segue comprando neste patamar de preço. Em particular, eu não possuo em carteira, mas há anos que eu acompanho o banco e eles sempre deu lucros e sempre pagaram esses proventos trimestrais. Fora isso, considere se tornar membro do canal para ter acesso a mais de 400 vídeos educativos para você aprender a investir melhor, fora planilhas com precisão de projeções, meus aportes, Telegram para membros, notícias e muito mais. E se assinar hoje e não gostar, é só clicar em compras e assinaturas e cancela em um clique. E também se você quiser trocar de corretora ou utilizar a conta corrente do BTG ou o cartão Black, tem um link aqui na descrição do vídeo do parceiro do canal que vocês poderão conseguir bons benefícios no BTG. Aí caso você possa interesse, link aqui abaixo. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.